Alzira, Edmundo, Francisco, José, Cidelino, Orlando, Nilson, Samuel. Edward, major alemão, assassinado por engano em 1968 numa emboscada para matar o militar que prendeu Che Guevara. Essas são apenas algumas das centenas de pessoas que morreram em decorrência da ação armada de grupos terroristas que pretendiam promover uma revolução socialista no Brasil nos moldes do regime implantado em Cuba. Esses grupos eram formados por pessoas que hoje fazem parte da política nacional. Entre eles, Dilma Havana Rousseff, integrante das organizações guerrilheiras Polop, Colina e VAR Palmares. Julho de 1968, Major Edward é assassinado com 10 tiros pelo Comando de Libertação Nacional após ser confundido com o captor de Che Guevara. Julho de 1968, Dilma Rousseff era uma das líderes mais ativas do Comando de Libertação Nacional. Qual o grau de envolvimento de Dilma nesse crime? A imprensa buscou obter essa informação, mas por determinação do Superior Tribunal Militar, o processo de Dilma, que antes era público, foi separado dos demais e trancado num cofre. Agora, já deu para entender que nós não somos pessimistas, alarmistas e muito menos comunistas. A nossa intenção é voltada exclusivamente para o bem do Brasil, um amor à pátria e que se define uma pátria de pessoas de bem. Mas fica bem claro que o Brasil está correndo sérios riscos, muitos riscos de se transformar numa cubanização, uma venezuelização, um processo golpista comunista. Caso a Dilma volte. Repito, caso a Dilma volte, ela vai ficar de posse da Força Nacional, que é um exército quase semi-paralelo ao Exército Nacional, ao Exército de Duque de Caxias, vai ficar de posse do MST, vai ficar de posse da UNE, vai ficar de posse de CUT e todos esses movimentos anarquistas e com ideais revolucionários. Ela simplesmente sabe que não tem apoio da população e que ela não pode mais governar sem apoio da maioria da população. Então ela vai ter que gerar uma coisa nova, um fator novo. E esse fator novo é exatamente o fator que o governo da Turquia fez recentemente, como estava no mesmo estado de Dilma, sem nenhuma popularidade e com a população revoltada porque ele perseguia e fazia as opressões e coisas muito parecidas com as que estão acontecendo no Brasil agora. Então Dilma pode ficar de posse desse aparato militar, que é a Força Nacional e os movimentos sociais, jogar a Força Nacional, que foi criada por ela, para a rua e simular que está recebendo um golpe militar, simular que está sendo vítima de um golpe militar, a população ficar atordoada, não entender nada, porque vê os militares, tanques, carros armados na rua e jogar o MST, CUT e UNE para cima desses militares, que eles vão ser uma massa de manobra, às vezes nem vão saber que estão lutando contra eles mesmos, jogar a massa para cima dos militares que estão na rua, ela dizer que está recebendo um golpe militar,
e que os militares estão querendo tomar o poder dela e fazer a mesma coisa que o presidente da Turquia fez agora. E esses militares, já sabendo que aquilo é uma simulação, também não vão atirar para matar a população em geral, vão matar só alguns, vão deixar de matar alguns para a coisa não ficar tão abertamente. Lá na Turquia mataram 200 pessoas, aqui ninguém sabe quantas pessoas poderá matar. E no fim de tudo isso, eles vão se renderem, os militares da Força Nacional se rendem, entregam as armas, vão presos. Como aqui não tem pena de morte, lá na Turquia eles estão querendo reinventar a pena de morte para matar 3.000 militares que entraram nessa jogada, nessa simulação de autogolpe. E aqui ela volta com todas as pompas, com todas as glórias, como guerreira do povo brasileiro, defensora da democracia, e que o golpe que eles estão falando é esse golpe que eles estão aprontando. Golpe, 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 e esse golpe que está todo preparado, todo arquitetado, e uma engenharia grandiosa por trás, preparada para que isso aconteça a qualquer momento. E a população vai engolir essa, a maioria das pessoas não vão entender, vão ficar revoltadas contra as Forças Armadas, o exército, real exército do Duque de Caxias, porque pensa que é eles que estão querendo tomar o poder, e aí é que ninguém sabe a dimensão de tudo isso, porque lá na Turquia é um país pequeno, aqui no Brasil é um país grandioso. Como é que isso vai se processar? Os exércitos são 23 estados, são um número de generais, e tudo isso é uma coisa indefinida. A gente fica sem o que é que realmente vai acontecer. Pode ser uma guerra civil de grandes dimensões mesmo, pode ser isso, se houver intervenção de outros países que venham se aliar a Dilma, ninguém sabe, é uma coisa muito difícil de se definir agora, assim, de imediato. Mas, e agora já sabemos que, caso a Dilma volte, ou o Brasil entra numa guerra civil sangrenta, muito difícil de se sair depois, ou vai ter que aceitar o Brasil a viver num regime comunista, com Lula como imperador, ditador, e Dilma, secretária de Dilma. Essa é a mais pura realidade. Ninguém pense que isso aqui é uma fantasia, é um sonho. Não, não se trata disso. Nem sonho, nem fantasia. É a mais pura realidade. Porque nenhum governo governa sem a popularidade, sem as pessoas querer que ele governe. Como é que Dilma vai governar se 93% da população não aceita mais Dilma no governo? Como? Ela tem que fazer alguma coisa. E alguma coisa que ela tem que fazer é através de arma. E a arma é iludir as pessoas e dizer que foi um golpe e voltar como uma redentora, uma salvadora da pátria e a defensora da democracia. Agora vamos ver até onde o comprometimento do exército, o real exército do Brasil, o exército do Duque de Caxias, entra nisso, tudo isso. Então, gente, é preciso muita atenção, é preciso ficar muito atento para isso, até mesmo esses movimentos intervencionistas, uns são reais, outros estão levando as pessoas a isso, entendeu? Porque nesse momento a direita pode até ir, esses intervencionistas podem ir lutar contra a Força Nacional pensando que está lutando contra o exército, defender o exército, né? Os intervencionistas vão defender o exército da Força Nacional, que a Força Nacional está ali lutando, mas sabendo que não é para lutar. E é uma coisa muito complicada, muito enrolada, e vai fazer que tudo vai ficar de uma forma quase indefinida. Nem a população entende, e nem mesmo as pessoas mais esclarecidas não vão ficar sem entender isso,
e é um negócio muito enrolado. Dilma já disse que se voltar a governar não vai precisar de deputado, não vai precisar de senador, então ela vai ter que fechar Senado, Congresso um aplauso do povo, porque o povo já queimou a classe política do Brasil e que não tem mais, o político não tem mais força para nada. E Dilma vai se aproveitar dessa força negativa dos políticos e fechar Congresso, fechar Câmara, Senado e Congresso, e as pessoas aplaudirem, achar que estão fazendo boa coisa. Quer dizer, ela destruir completamente a democracia, e quando as pessoas tomarem pé de quando não estão mais vivendo a democracia, já não tem mais jeito. Será uma coisa... Mas tudo isso que eu estou falando, vocês também têm como analisar dessa forma e ver essa realidade. Isso não é fato, fantasia, como eu disse, estou repetindo. Não se trata de fato, de fantasia, de coisas de alienado, coisas que jamais vai acontecer, coisas que é impossível isso acontecer. Não tem nada de impossível, é muito fácil. Se Dilma voltar, com absoluta certeza, esse vai ser o processo. E o processo que ninguém sabe qual vai ser o fim dele. Adiantar agora eu dizer, não, o Brasil vai ficar comunista para sempre, vai ficar uma semana, um mês, um dia, ninguém sabe, não sei, ninguém pode dizer isso. Mas na realidade vai haver um grande tumulto dentro do Brasil e ninguém vai se entender. Ninguém vai se entender e vai ser muito complicado. Então, gente, é bom que as pessoas, esse exemplo agora da Turquia foi uma coisa, não estou dizendo que foi boa, porque prejudicou as pessoas, aprisionou aquele próprio povo da Turquia, mas foi uma coisa que foi uma lição, uma amostra clara e objetiva para o povo brasileiro. Tomarem como exemplo aquilo ali e aprender e saber o que há por trás. Hoje o comunismo não é aquele comunismo antigamente, evoluiu. Os golpes deles são muito diferentes do golpe que Fidel Castro deu em Cuba e a Venezuela. São diferentes, eles avançaram. Pois é, gente, vamos ter cuidado, vamos nos alertar, vamos pesquisar e ver isso com muita responsabilidade. Isso é uma coisa muito séria e o Brasil precisa de todos nós. Até lá. Cofre.